Claro que tinha jogador que não estava na lista, que poderá, não estou afirmando, mas poderá estar na lista da Copa do Mundo. E tem gente que já estava, que poderá ficar de fora também? Dependendo de uma situação, poderá também ocorrer. Um vídeo que todo mundo pede, Renegados, parte 2, Copa do Mundo de 98. A primeira parte, é só você dar uma pesquisada aí no nosso canal, que você acha o vídeo. Já tem uma seleção de craques, como Romário, Marcelinho Carioca, Djalminha, confere lá. E essa segunda parte também promete, com vários jogadores que foram campeões do mundo, com o próprio Zagallo em 94, e alguns nomes que ele estava testando ali nesse ciclo da Copa do Mundo de 94 a 98. Então a gente já começa logo com o zagueirão Antônio Carlos. E a gente não pode deixar de citar o Antônio Carlos, que a gente até fez um vídeo. Ele sequer participou do ciclo para a Copa do Mundo de 98, mas era um zagueiraço, desde o São Paulo, Palmeiras, depois no retorno dele ao Corinthians em 97, é até um comentário no vídeo do Antônio Carlos citando que ele teve ali alguns problemas com o Vanderlei Luxemburgo, alguns jogadores, mas o próprio Vanderlei depois, quando ele assumiu a seleção brasileira, o chamou, convocou, foi capitão, acho que fica ali dentro de campo, mas o Antônio Carlos entregava muito. Só para você ter uma noção, a concorrência era gigantesca, olha a quantidade de zagueiros, Mauro Galvão, Márcio Santos, Wilson Gotardo, Adilson Batista, o Clebão, Célio Silva, Aldair, os dois jogaram juntos na Roma, esse período aí da Copa do Mundo de 98. Foi o começo e tal, mas estavam ali juntos, depois foram campeões italianos, então o Antônio Carlos, para mim, merecia estar na lista, ser titular. Ele e o Aldair poderia muito bem ter sido a zaga titular da seleção brasileira. O Brasil que sofreu demais a Copa do Mundo, não na zaga, mas o sistema defensivo do Brasil foi muito mal. Foi acho que a Copa que o Brasil mais sofreu gols. Só na final levou 3 gols, depois levou 2 na semifinal. Júnior Baiano, vai na marcação, chegou, falhou, olha a Noruega, bola batida, gol! É da Noruega! E a gente não pode deixar de citar o Antônio Carlos, que a gente até fez um vídeo. Outra figura também que o Zagallo não levou, que muita gente o imaginava, era o Zé Maria. Tava jogando muita bola no futebol italiano, no Parma. Era titular, vendo uma sequência muito boa. O Zagallo já o conhecia muito bem do futebol brasileiro. Flamengo, Portuguesa, Copa das Confederações de 97. O Zagallo chamou, ele participou ali, foram campeões juntos. Então acho que o Zé Maria poderia estar muito bem ali no elenco para a Copa do Mundo de 98. Outro jogador também muito importante, Jorginho, baita lateral. Ele que estava jogando no futebol japonês, no Kashima Antlers, mas vale destacar que ele já exercia uma função diferente, jogava mais no meio de campo, mas mesmo assim um cara espetacular. Jogou no Bayern de Munique, campeão do mundo com a seleção em 94, titular absoluto, dando assistências, um baita lateral desde os tempos do Flamengo. Não tem nem que questionar a qualidade dele. Infelizmente, não foi para a Copa do Mundo de 98. Nós fizemos 2 jogos. Íamos fazer 2 jogos. Eu fui convocado para o jogo contra o Japão e teria um jogo contra a Coreia. Só que eu machuquei. Meu tornozelo ficou inchadíssimo contra o Japão. E aí, basicamente, o médico, o Dr. Lídio, falou: Jorge, não tem condição, você não vai conseguir jogar. E eu fui cortado. E eu fiquei, só que eu estava no Japão. E esse jogo tinha sido em Kashima. A gente tinha treinado lá, na realidade, em Kashima. E como eu fui cortado, eu comecei o tratamento. Nosso fisioterapeuta era o Marcelo. E aí ele conseguiu me recuperar. Ele conseguiu me recuperar e eu fiquei pronto para jogar. E liguei para a seleção e falei: olha só, eu tô bom aqui. E eu posso jogar aqui, mas só que o jogo lá era sábado também, era no mesmo dia. E aí, eu fiquei sabendo que o Zagallo ficou chateado. E de lá, era o Zagallo que era o treinador, ele nunca mais me convocou. Chegou na Copa do Mundo de 98 e era Cafu e o Zé Carlos, que era do São Paulo.
né? Bom jogador e tal, mas assim, eu ainda podia jogar. Eu teria levado, pelo menos pra ficar ali no banco, pra ser um dos pilares do time, pra dar moral também pro Cafu. A gente viu que ele levou o Zé Carlos, um cara, não desmerecendo ele, mas sem tanta expressão. O Jorginho poderia estar ali no elenco. Dizem, o próprio Jorginho, eu pesquisando, ele tava machucado, teve um momento ali que ele tava machucado, mas ele se recuperou, chegou a conversar com o Zico e tal, mas eu teria levado pra estar ali no elenco da Copa do Mundo de 98. Outra figura também muito importante, o Zinho. A gente cansa de repetir aqui. Ele chegou a ser camisa 10 da seleção brasileira, com o próprio Zagallo em 97. Era convocado, estava no futebol japonês, retornou ao futebol brasileiro para jogar no Palmeiras. Em 97 estava jogando demais, baita jogador, cara fantástico, muita gente o desdém, mas taticamente muito importante, um cara vitorioso, ganhou inúmeros títulos por onde passou, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, então não tem nem que questionar na própria seleção brasileira, um cara que sempre quando precisou dele correspondeu. Outra figura também importante, muitos dizem que o Zagallo preferiu levar o Leonardo do que o Zinho. Você qual teve alguma dessas maior expectativa ou menos expectativa de ir? Você esperava que fosse, isso te frustrou um pouquinho e tal? Mas que você continuou nos clubes, dando show e sendo campeão. Né? De 98, eu fiquei assim, bem triste mesmo, porque assim, eu decidi voltar do Japão para jogar mais uma Copa. Ficou entre os melhores jogadores do mundo, Mauro Silva, outro jogador meio-campista muito importante na seleção de 94. Ele que estava fazendo uma carreira brilhante no La Coruña. Teve ali um momento com o Zagallo que ele pediu dispensa. Isso aí feriu um pouco o ego do Zagallo, que não gostava quando o jogador pedia dispensa da seleção brasileira, porque ele achava que na cabeça dele a seleção era maior do que tudo. Mas a gente sabe que existem vários outros fatores. Não é só, o jogador pediu dispensa, mas o Mauro Silva ficou rotulado por causa disso. Então ele não foi pra Copa do Mundo de 98, sequer era convocado, mesmo o La Coruña jogando bem pra caramba, fazendo baitas campanhas ali na La Liga. Depois de 99 e 2000, quando o La Coruña foi campeão, ele era titular absoluto. Ele, Donato, o Djalminha, vários jogadores brasileiros também importantes. E eu acho que o Mauro Silva, pela bagagem que ele tinha, poderia ser muito bem ser chamado de novo e fazer de novo a dupla com o Dunga. Eu também teria levado, deixa aí nos comentários também, outros jogadores aí, como o Meia Lé, já no Palmeiras, jovem ainda, destacando muito desde o Curitiba, já mostrando muito futebol, jogando nas seleções de base do Brasil. Zagallo, não sei porquê, não testou ali naquele período. Engraçado que depois da Copa do Mundo de 98, ele começou a ter vários destaques ali, principalmente sendo chamado pelo Vanderlei, depois participando do pré-olímpico também, tendo também importância no próprio Palmeiras. Só em 98 ele foi campeão da Copa do Brasil e da Mercosul. Nada mal. Já um cara jovem, vitorioso, chamando a responsabilidade. Tinha muita implicância. Vale destacar isso dali da torcida palmeirense, que achava que ele era um jogador preguiçoso em certos momentos, displicente, mas ele com a bola nos pés era absurdo demais, ainda mais naquele último grande Palmeiras da Parmalat, com Arce, Roque Júnior, Marcos, Oséias, Paulo Nunes, Zinho. Era um timaço. Então, Alex, eu teria levado ali pelo menos para ficar no banco, para testar. Claro, a concorrência era muito grande, tinha vários jogadores importantes também, mas eu teria dado essa oportunidade por Alex. Como um nome aí que muita gente vai xingar, mas fica aqui o registro. O Sávio, ex-Flamengo, que já estava no Real Madrid. O ano que o Real Madrid voltou a ser campeão da Liga dos Campeões, o Sávio estava lá já jogando, atuando, sempre entrando no decorrer das partidas. Às vezes era titular. Em 97, pelo Flamengo, ele fez 67 jogos e marcou 29 gols. Número muito bom, principalmente porque ele não era um atacante de área. Era um segundo atacante, um ponta também poderia fazer esse papel. A gente sabe que o Romário era o principal ali, artilheiro, o cara da pequena área. Mas o Sávio, mesmo assim, se destacava muito bem. Um próprio Flamengo bagunçado. E depois no Real Madrid, ele ganhando também seus destaques ali, seus minutos. Sendo tricampeão da Liga dos Campeões, nada mal por um jogador brasileiro. Sendo importante demais. Eu acho que o Sávio poderia ser um pouco mais lembrado. Ele foi chamado até 96, com o próprio Zagallo
Zagallo sendo convocado inúmeras vezes ali, participou da Copa Ouro de 96. O Brasil, infelizmente, perdeu a final pro México por 2-0. Seleção mexicana do Jorge Campos, do Branco, do Hernandes, o Cabeleira, atacante. Muito também experiente, boa. E o Brasil já dando fortes indícios que também seria uma seleção muito forte, muito boa, somente do meio para frente. Chegou a jogar as Olimpíadas também de 96. Então vale aqui esse registro do Sávio nessa lista. E para terminar, um dos grandes artilheiros aí do futebol dos anos 90, Mário Jardel, uma máquina de gols, desde o Vasco da Gama, depois consagração no Grêmio. E aí, Jardel, essa alegria toda da torcida aí vai retribuir? Acredito que sim, né? Eu acho que todo clube que eu passei, eu mostrei o que eu sou, eu artilheiro. E tenho certeza que aqui em Porto Alegre eu tenho tudo para fazer os gols. Campeão da Libertadores, artilheiro, depois no futebol europeu, nesse período, marcando muitos gols. A média de gols dele é absurdo demais. E o Zagallo, infelizmente, não morria de amores pelo Jardel, pouquíssimo testado, pouquíssimo valorizado ali nesse ciclo para a Copa do Mundo de 98. Ele que, foi várias vezes chuteira de ouro, inúmeras vezes campeão português, artilheiro do Campeonato Português. O cara tem números e recordes absurdos demais. Talvez, para mim, uma das maiores injustiças também, um jogador do calibre dele não ter disputado uma Copa do Mundo. Era uma característica diferente do Ronaldo, do Romário, do Giovani, de vários atacantes ali, e talvez pudesse ser algo diferente para a seleção brasileira em certos momentos de dificuldade. Eu acho que o Jardel poderia ter sido mais testado. Infelizmente, vários técnicos não morriam de amores por ele. A gente sabe que ele tinha vários problemas fora de campo, mas talvez você conversando ali, alguns pilares, alguns jogadores mais importantes, mais experientes, pudessem dar uma amenizada nele. Acho que ele poderia ser muito útil para a seleção brasileira nesse período aí dos anos 90 e até na Copa do Mundo de 2002 também, que ele estava em alta. Mas fica aqui o registro. Deixa aí também a sua lista. Fala aí dos jogadores que você acha que mereciam ter disputado a Copa do Mundo de 98. Não esquece que a gente fez a parte 1. Essa da agora é a parte 2. Então confere aí no nosso canal. Valeu, curta, compartilha. A gente vem crescendo aí. O pessoal vem comentando, eu venho respondendo aos poucos. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Conquistando outro título inédito, Tino Marcos. Parabéns a ele. Olá, como é que não? Dá pra falar sim. Ganhamos. Com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.